Antes de começarmos a reflexão, vamos pedir as luzes do Espírito Santo para que a palavra de Deus possa, de fato, se tornar eficaz pela abertura que o Espírito Santo dá a todos nós. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, nos dê a graça de viver aquilo que nós acabamos de ouvir. Irmãos e irmãs, sempre uma novena é uma ótima oportunidade que temos, que a igreja nos oferece, para crescermos na fé. A festa de uma padroeira, de um padroeiro, não é só para nós nos encontrarmos e festejarmos, também. Isso é bom. Faz parte do nosso convívio, daquilo que nós chamamos de bem-estar social. Mas é também, e principalmente, um ótimo motivo para vivermos um período de catequese, de aprofundamento na fé, principalmente quando essa celebração, a novena, tem um tema que nos orienta, que nos conduz num caminho. E o Padre Frederico, que eu agradeço o convite por ter feito para estar aqui, e demais confrades, escolheu esse tema para ajudar a vocês aqui da paróquia Nossa Senhora da Conceição, celebrando essa data comemorativa de 180 anos da fundação de nossa paróquia, para nos orientar numa coisa muito importante na nossa vida cristã, que é a oração. E mais importante ainda, ser perseverante na oração. Não basta só rezar, caros irmãos e irmãs. Às vezes nós pensamos assim, eu rezo todo dia. Mas você é perseverante na oração? No entendimento da palavra? Na compreensão daquilo que você reza? A palavra de Deus até fala para nós assim, se nós rezamos, mas não compreendemos aquilo que rezamos, e não vivemos aquilo que rezamos, a oração é inútil. Nós precisamos ter perseverança no objetivo dela. Por isso ela é caminho de salvação, é nela que nós encontramos a busca da conversão, contemplamos pela perseverança na oração as maravilhas de Deus, são temas que nós já refletimos aqui nessa novena. Por meio dos sacramentos nós alcançamos a plenitude da graça. Perseverantes na oração, nós cuidamos da nossa família e vivemos essa profundidade da beleza da família. E família que reza unida, tem um ditado que fala, permanece unida. Também nós ouvimos esses dias atrás que perseverantes na oração nós devemos praticar a justiça. Uma coisa tem que andar sempre junto com a outra. Através do exercício da gratidão, sermos gratos a Deus por tudo o que somos e temos. E hoje nós somos convidados a refletir sobre perseverantes na oração para viver a fraternidade. É um aspecto também que eu considero muito importante para a nossa convivência cristã. Se nós somos, ou dizemos ser cristãos, mas não amamos uns aos outros, a nossa religião é vã, é falsa, a nossa oração se tornará inútil. Não adianta nós sermos perseverantes na oração e rezarmos muito se nós não acolhermos o outro. E se nós não reconhecermos que o outro é irmão, é irmã de todos nós. Daí, caros irmãos e irmãs, vivendo essa
novena, refletindo sobre esses temas todos, vamos procurar viver um pouco mais a comunidade fraterna que nós somos chamados a viver. E hoje quem está aqui para nos ajudar como noveneiros é a comunidade Santo Afonso, que já tive o prazer de trabalhar muito lá, né? Muitos anos atrás. Aliás, foi a primeira comunidade que eu trabalhei como padre, que é aqui da nossa paróquia. As mães que oram pelos seus filhos, que vocês sejam perseverantes nessa oração pela fraternidade dos seus filhos. Também os consagrados marianos, que estão também aqui, sendo noveneiros de hoje, e as irmãs mensageiras do amor divino. Unidos na fé, é claro, com todos vocês que vieram aqui. Unidos na fé, vamos olhar a palavra de Deus, o que ela traz de orientação para todos nós, para que vivamos plenamente aquilo que a novena nos propõe, perseverar na oração. Diz a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, que aqueles que estavam convertidos, que haviam convertidos, que haviam procurado o seguimento de Jesus, eles viviam uma perseverança muito grande nesse aspecto da oração, da comunhão fraterna, no ensinamento que os apóstolos davam. É belíssimo esse trecho dos Atos dos Apóstolos, depois eu convido você a retomar essa leitura na sua casa, fica aí como um dever de casa. Atos 2, 42 até 47. É o retrato de uma comunidade, o ideal da comunidade cristã. Hoje, lendo uma mensagem que recebi do Papa, não recebi do Papa Francisco, né, mas uma mensagem que o Papa Francisco envia, ele diz assim, que a igreja, nós como igreja, e também o templo, precisa ser uma igreja aberta. Ele não está falando só do templo. Aqui, graças a Deus, a igreja permanece aberta o dia todo, né? Abre de manhãzinha, só fecha à noite. Mas, mais do que o templo aberto, a igreja tem que ser aberta. E aí o Papa Francisco fala assim, olha, nós precisamos mais de igreja aberta do que de fiscais da fé. Porque, infelizmente, caros irmãos e irmãs, ao vivermos em sociedade, em comunidade, nós nos desgastamos muito com pequenos aspectos e esquecemos de viver o objetivo maior. Esse é o ensinamento que a palavra de Deus nos faz, e também, olhando a realidade, nós percebemos isso. Que precisamos muito crescer ainda na compreensão da comunhão de vida. E eu estou falando para vocês, mas estou falando para mim também. Todos nós precisamos crescer nesse aspecto do respeito, da amizade, do carinho, da abertura ao diferente. E o Papa tem insistido muito conosco nesse aspecto de fazer com que a igreja seja uma igreja que abre as portas para sair e não só para entrar. Nós aqui entramos para absorver o ensinamento da palavra, nós aqui entramos para receber os sacramentos, nós aqui entramos para conviver uns com os outros, mas nós não podemos ficar aqui, é preciso sair. E o Papa fala, a igreja deve estar sempre em saída, em busca do outro. Não satisfazer só com aqueles que convivem aqui. Porque ser cristão aqui dentro do templo é muito fácil. É tranquilo. Aqui todos nós temos a mesma fé. Podemos não concordar com um com o outro em tudo, mas temos a mesma fé. Somos todos católicos, frequentadores aqui da paróquia. Reconhecemos uns aos outros, e como é bom a gente reconhecer, né, uns aos outros. Agora há pouco, passando aqui para ir para lá para o fundo da igreja, encontrei tantas pessoas que convivi aqui há anos atrás, né? Há 10 anos atrás, quando eu ainda estava aqui. E como é importante isso, nós reconhecermos, vermos uns aos outros. E aqui é muito fácil, é muito bom a gente perceber isso.
Mas o desafio, caros irmãos e irmãs, está em conviver com os diferentes. E eu sei que não é nada fácil. Não é fácil para mim e sei que não é fácil para vocês. Não é fácil nós convivermos com pessoas que não pensam como nós. Não é fácil nós vivermos no mundo como nós temos vivido, um mundo tão marcado por divisões, discórdias, por desavenças, por polarizações. Hoje em dia tudo é polarizado. Se você diz um a favor de um tal candidato, você já está contra o outro, e você é comunista, não sei o que e tal. Tantas asneiras que nós ouvimos. Críticas que nós ouvimos de pessoas da própria igreja que condenam o Papa, condenam o bispo e se arrogam no direito de falar mal de todo mundo. Nós estamos vivendo num mundo de intolerâncias. E aí eu pergunto, essa intolerância, quando ela entra dentro da igreja, quando ela está no meio de nós, eu pergunto, será que nós estamos rezando? Será que a nossa oração está sendo eficaz? Ou estou fazendo de conta? E o Evangelho é muito claro, caros irmãos e irmãs, quando ele nos convoca, o Evangelho da liturgia de hoje, é um Evangelho que chama a nossa atenção, não esse que foi proclamado na novena, mas chama a nossa atenção para uma conversão maior com os outros. E é preciso nós estarmos atentos para não sermos cegos guiando outros cegos. Para não sermos hipócritas, como Jesus chama aqueles que só olham defeito nos outros e esquecem de olhar os seus próprios. E se esquecem de converter. O que conquistava e o que conquista ainda hoje fiéis para a igreja? Diz os Atos dos Apóstolos que os cristãos viviam tão unidos, andavam juntos, manifestavam alegria de estarem juntos. As pessoas olhavam para eles nem falavam muito, viu gente? Eles não eram de sair pregando nas esquinas e nas ruas, não. A aparência, o testemunho, o modo deles viverem é que encantava. As pessoas olhavam para os apóstolos, para os discípulos todos e falavam assim, puxa, como eles se amam, vamos lá ver como é que é? Iam e se encantavam. Eu pergunto, as nossas comunidades, as nossas igrejas, elas estão encantando? Se não estão, é um mau sinal. Se estão, louvado seja Deus. Todos nós precisamos, a partir de nós, padres, bispos, papa, todos nós precisamos ter simpatia e também empatia, colocar no lugar do outro. Não viver a exigência de legalismos e de ritualismos, mas viver a preocupação de ser de fato amigo, de ser irmão. Essa é uma preocupação que todos nós deveríamos ter. E é o que a palavra de Deus nos chama a atenção para no dia de hoje. Olha o que os Atos dos Apóstolos falam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos. Por que nós não podemos viver mais unidos? A novena deste ano, celebrando esses 180 anos, esse jubileu da fundação de nossa paróquia, é um convite para nós vivermos essa perseverança na oração para buscarmos a conversão. Serena, tranquila, para que, abraçando a fé, nós pudéssemos hoje e possamos colocar tudo em comum, viver a união, para não ter necessitados entre nós. E o que nós vemos no nosso mundo, um mundo dividido por discórdias, por divisões de classes sociais, por necessidades grandes. Nós vivemos nesse grande país chamado Brasil, que possui milhões de famintos, e é um dos países que mais desperdiçam alimento no mundo. Alguma coisa está errada. Eu acho que alguma coisa está errada, porque é um grande país cristão. Não estou falando só de católicos, não, de cristãos de modo geral. Nós ainda não estamos dando testemunho da nossa fé, e é preciso nós tomarmos uma atitude
para viver a união fraterna, não deixar que a palavra de Deus ela seja lançada em vão. No Evangelho de hoje, nós vimos que Jesus nos convoca para viver a unidade. É importante nós salientarmos aquilo que o Salmo 132 fala: como é bom, como é suave os irmãos viverem juntos. Como é bom e como seria bom se nós pudéssemos viver isso. Essa reflexão, caros irmãos e irmãs, não é para nós ficarmos desanimados e dizer assim: então eu não dou conta, eu vou continuar vivendo assim. Não, é uma chamada de atenção para nós vivermos a conversão. É um puxão de orelha que Deus está nos dando para nós tomarmos essa atitude de uma decisão maior de convivência boa com os outros. Perseverantes na oração, vamos viver a fraternidade. Fraternidade significa irmandade. Frater é irmão. Se nós vivermos como irmãos, nós vamos encantar muito mais. Tem uma frase de um grande líder religioso que não é cristão, Mahatma Gandhi. Ele dizia assim, que ele admirava muito o nosso Cristo. Ele falava, quando perguntaram para ele, o que você acha de Jesus Cristo? Ele não acreditava em Jesus como Filho de Deus, porque é de outra religião, mas ele dizia assim: admiro o Cristo de vocês, mas não admiro o cristianismo de vocês. Será que essa frase ainda cabe no nosso meio hoje, como crítica? Eu espero que não, viu, gente? Mas é preciso nós lembrarmos sempre disso. Cristo pode ser adorado, glorificado, amado no mundo, mas será que o nosso cristianismo está sendo amado, está sendo buscado? Eu creio que sim. Tem muitas pessoas que abraçam a fé nos dias de hoje. Eu tenho sido testemunha de muitas conversões, até de outras igrejas protestantes que voltam ou que vêm para a nossa igreja. Mas também tenho assistido muitas debandadas, muitas saídas. E é importante nós termos consciência disso para não ficarmos desanimados e dizer assim: o povo hoje está descrente. Por que está descrente? Vamos nos perguntar, o que eu, e aí cada um deve fazer a sua observação de si mesmo, o que eu estou fazendo? Qual que é a minha atitude de ajudar o outro a ser melhor? Se o meu cristianismo é um cristianismo doce, que ajuda o outro a saborear o prazer de viver na igreja, louvado seja Deus. Agora, se o meu cristianismo, a minha fé, a minha permanência na igreja está sendo ácida, azeda, é um mau sinal. E aí eu preciso adocicar mais a minha vida para ser melhor para o mundo. Então vamos perseverar na oração, caros irmãos e irmãs, para viver na fraternidade, viver a unidade que Jesus pede. Pai, que todos sejam um como tu e eu somos um, para que eu esteja no Senhor, o Senhor esteja em mim e nós estejamos naqueles que acreditam em nós. É essa relação que nós precisamos buscar, crendo na palavra, crendo na igreja, crendo também no irmão, na irmã. Que Maria Santíssima, nossa mãe, ela nos ajude a encontrar esse caminho de salvação. Eu gosto muito de uma expressão e termino essa reflexão com essa expressão, quando Maria aponta Jesus e fala assim: façam tudo o que ele disser, que ela seja essa seta indicadora do que Jesus nos ensinou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.